Boa noite, amigos e seguidores do Facebook. Hoje eu tô aqui com o meu patrocinador oficial do Chama no 12, Claudimir Bezerra. Queria agradecer a oportunidade. Hoje serão 6 perguntas, Vamos tá aí, bom, Claudemir? vamos aí. Então eu agradeço a oportunidade de uma sexta-feira estar aqui na sua casa, tá? Você quer deixar um recado aí pra gente já começar as 6 perguntas? Isso aí. Obrigado, eu que agradeço, Matheus. Primeiramente, agradeço a Deus pelo seu excelente trabalho, pelo seu projeto maravilhoso que cada vez cresce mais e que Deus continue alimentando ele, continue crescendo. E nós estamos aqui diariamente, fazendo a nossa parte, ajudando, orando. E que nem eu disse para você, são 15 anos de estudo bíblico, né? 15 anos de dedicação dia e noite. E nós estamos prontos para responder as 6 perguntas que você tem para nos dizer. Só mandar. Então tá bom. É César Roberto Carvalho aí, o Besouro, boa noite. Boa noite aí, Zé. Então vamos lá para a primeira pergunta, Vamos tá lá. bom? Qual a diferença entre alma, espírito e corpo, Claudemir? Bora, vamos lá. Então a gente somos assim, ser humano, nós somos formados do barro. Então esse é o nosso corpo, né? Tem até uma passagem em Coríntios que Paulo diz que nós somos vasos de barros que guardamos o maior tesouro do universo, que é o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Existe uma vertente da teologia que é dictomia, que são pessoas estudadas, são homens estudados da Bíblia, que acreditam que a alma e o espírito é uma coisa só. Então nós seríamos feitos do corpo, alma e espírito, que é uma coisa só. E existe os teólogos estudados que são triquitômicos, que diz que nós somos feitos de três, que somos o corpo, o espírito e a alma. Mas o que é a alma? Eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que nós somos feitos dos três. Nós temos o corpo, né, que é a matéria, isso aqui, né, matéria. Nós temos a alma. O que é a alma? Sentimentos, desejos, né? São tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa, né? E a gente quer. Então isso seria a alma. E o que é o espírito? O espírito é a vida. A vida é o quê? O sopro de Deus dentro de nós para fazer com que tudo isso funcione. Essa é a diferença entre corpo, alma e espírito. Cada um com sua função e os três juntos, como o próprio Deus é triúnico, né? Que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Os três formam uma coisa só. E nós, com alma, corpo e espírito, também formamos uma coisa única. Essa é a resposta para essa pergunta. Tá, que igreja que você é? Ó? Eu sou da Batista, Primeira Batista, ela fica ali na Potiguaras, onde era o antigo cinema, lembra? Antigo cinema, Potiguaras mesmo, né? Era o nome do Sim, cinema, isso. Ela tem um prédio na Cangangues, ali perto do posto. sim, Cangangues Caetés com Guaranis, eu não lembro os números, sou sim. ruim com esse negócio de número. Entre a Caetés e a Guaranis, Sim. e é a sede dela, que é o escritório e tal, e tem o salão do culto aos domingos, se você quiser conhecer. Eu vou até fazer um convite para vocês que não conhecem ainda. Ali onde era o antigo cinema, Potiguaras, Igreja Batista de Tupã, culto aos domingos de manhã, que é EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, né? A gente tem professores treinados e prontos para nos ensinar a Bíblia, e temos à noite, 7 horas da noite, o culto da família, né? Esses são a programação da igreja. Que fora isso ainda tem as células de terça-feira, Sim. né? A igreja se reparte em casas, formando células. E as quintas-feiras também, na Potiguaras, tem culto de oração também ali. Você é convidado para ir lá. Tá, amém. É, faz quantos anos que você estuda a Bíblia? Como eu disse no começo, eu entrei na igreja faz 18 anos, né? Certo. É de noite. Depois de eu entrar na igreja, me batizar, conhecer, eu dediquei os estudos,
faz 15 anos. Deus me deu todo o tempo aposentado, né? Sim. Deus me deu todo o tempo do mundo para estudar, então eu sou um devorador de livros e dia e noite a gente está, graças a Deus. Então vamos lá para segunda pergunta. Vamos lá, Matheus. Muitos dizem que é preciso de salvação. Salvação do que eu preciso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, Matheus, porque, na verdade, o pós-modernismo é o que a gente vive hoje. Se você for prestar bem atenção, ele está sufocando a palavra de Deus. Eu posso dizer assim que tem um livro chamado Deuteronômio na Bíblia, que no seu capítulo 6, versículo 8, Deus diz assim para aquele povo, para que eles nunca esqueçam de quem é Deus, para que eles nunca esqueçam do que aconteceu. Isso ele estava falando pouco tempo depois dele libertar esse povo do Egito. Né? Então esse povo foi liberto do Egito, entrou na Terra Prometida, começou a fazer as coisas lá, e Deus diz para eles, não se esqueçam do que Deus fez para você, porque existe um único Deus. Eu sou o Senhor. E não esqueçam de falar isso para os seus filhos, enquanto vocês caminham, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês comem, enquanto vocês vão dormir, enquanto vocês levantam. Ponha isso na testa, amarra fitas no braço, espalhe pelos umbrais das suas casas. Ele estava querendo dizer o quê? Que todo momento da minha vida, todo momento da nossa vida tinha que lembrar que Deus existe. E que isso nunca fosse esquecido. Mas gerações e gerações e gerações o povo foi esquecendo. E hoje nós vemos um analfabetismo da Bíblia. As pessoas não lêem. Elas acham que a Bíblia realmente é um livro comum. Que é qualquer outro livro. E a Bíblia não é, gente. A Bíblia é a sua bússola. Sabe? Se você não estiver ligado na Bíblia, você não está ligado em Deus. Não adianta você falar, eu acredito em Deus. Tá, você pode acreditar em Deus, mas não no Deus da Bíblia. Porque você não conhece o Deus da Bíblia se você não lê a Bíblia. Né? Eu até fico assim, meio assim, quando as pessoas falam assim, eu não gosto de ler, eu tenho pavor de ler. Mas, gente, Deus deixou a revelação dele escrita. E como você fala que não pode ler, que não gosta de ler? Se você não gosta de ler, você não gosta de Deus. Porque você não gosta de ler, você não gosta de Deus. Porque Deus deixou a palavra dele, como você deve viver, escrito. E o que é essa salvação? Essa salvação é assim. O homem, Adão e Eva, ele pecou. Né? Adão e Eva pecaram. Deus deixou eles no jardim do Éden, deu tudo para eles e falou unicamente uma coisa para eles. Vocês não comam dessa árvore. A única coisa que Deus falou. Mas por que Deus falou? Deus não sabia que eles iam comer? Claro que sabia. Mas Deus não queria criar robôs de cordinha. Ele queria criar homens livres. Ele deu a opção para Adão e Eva pecar ou não pecar. Porque ele queria homens livres. Ele não queria robô. Ele não queria que eu e você fosse robô. Ele queria que eu e você fosse o que nós somos hoje. Pessoas livres. Sim. Né? Mas nós escolhemos, Adão e Eva escolheu não obedecer. Então muitas pessoas falam que foi o sexo, né? Que o sexo é pecado. Não, o sexo não é pecado. Né? O sexo, o ser humano transformou ele em depravação. Mas o sexo é santo. O sexo é santo. No casamento, tudo certinho para quê? Para procriar. Porque quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele falou, frutificai-vos e encher a terra de gente. Então tinha que ter sexo. Então sexo não pode ser pecado. Sim. Né? Pecado é desobediência. O nego fala que a fruta era maçã, também não era maçã. A Bíblia não fala o que era. Fala que era uma árvore, um fruto do bem e do mal. Né? Sim. E só isso. Então, daquele momento, o que aconteceu? O Adão, ele foi colocado na terra e tudo que vinha de Adão, depois de Adão, toda a semente de Adão, todos os filhos, até hoje ia ser o quê? Santo, puro. Quando Adão cometeu esse pecado, o que aconteceu? Aquela semente que estava plantada em Adão, que era para povoar toda a terra de pessoas
belas, de pessoas sem pecado, de pessoas maravilhosas, o que aconteceu? Aquela semente foi apodrecida naquela hora. Então, tudo que veio de Adão, o que aconteceu? Foi apodrecido. Tudo depois de Adão foi apodrecido. Todos os seres humanos veio pecado. Veio em pecado. Todos nós somos pecadores. E todos nós merecemos a ira de Deus. E automaticamente o inferno. E o que Cristo veio fazer? Nos salvar do inferno. Sim. Pagar pelos nossos pecados e nos tirar do inferno. Da condenação vindoura. Que vai chegar o dia do juízo. E todos vamos pagar. Só que aqueles que Deus está tirando para Ele está formando um novo povo. E todo esse povo está vindo de Jesus. Você está entendendo? Entendi. Então, Jesus é a paga pelos nossos pecados. Porque nós, sendo pecadores, nós não temos como pagar pelo pecado. Jesus veio puro e pagou por nós, por esse pecado. Isso se chama graça. O que é graça? Um favor não merecido. Você não merece, mas eu vou te dar. É como se você, Mateus, vamos supor, você tivesse uma dívida de 100 bilhões de dólares. E o juiz vai chegar e vai falar para você, ó, se você não pagar essa dívida agora, você vai para a guilhotina. Aí chega o cara para quem você está devendo e fala, meu, deixa isso daí para lá, cara. Eu não preciso mais disso. Eu vou dar minha graça para esse cara. Eu vou dar o meu perdão para ele. Ele merece? Não, mas eu quero dar. Eu quero dar, porque o negócio é meu. Então eu sou justo e vou dar esse perdão para ele. Esquece esse negócio. Esse é o perdão de Deus. Não é o perdão que a gente dá para os outros. Porque o que você mais ouve o perdão do ser humano, eu perdoo, mas andar comigo nunca mais. Que perdão é esse? Sim. Eu perdoo, mas eu não ando mais. Mas eu não esqueço. Então não é perdão, amigo. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados contra Ele no mais profundo dos mares. Que é para esquecer. É as mágoas, as coisas, tudo, né? Esquecer. Porque se você falar que você perdoou alguém, mas não vai andar com ele, mas não vai mais conversar com ele, mas não vai mais não sei o quê, então você nunca perdoou um cara. Por isso que na oração do Pai Nosso, tem uma frase que fala assim, perdoai os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí eu pergunto para você, se Deus te perdoasse do mesmo jeito que você está perdoando quem te tem ofendido, onde você estaria hoje? Né? Então Deus veio para salvar a gente de nós mesmos, de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, definitivamente isso é, definitivamente. Né? Então você precisa ser salvo do quê? Do pecado que te contamina e te leva sempre a tomar decisões erradas contra Deus, né? As nossas decisões são sempre contra Deus, nós somos pecadores, nós temos desejos que Deus condena, que a palavra de Deus condena, né? E Deus veio nos salvar da morte, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo veio na terra, foi crucificado, morreu, ressuscitou e está com Deus, ele também vai ser ressurreto no dia do juízo. É sobre isso que nós precisamos ser salvos. É sobre isso que fala a salvação. Entendi. Tá aí, ó, a Nina do Rancho do Suco, Alessandro Zanatelli. Obrigado aí, Alessandro. Alessandro também é um homem de Deus aí. Amém. Deus abençoe vocês todos. É isso aí. Obrigado pela participação. Tá, vamos aí para a terceira pergunta. Vamos. Todos os seres humanos são filhos de Deus e vão para o céu? Então, aí é um negócio bem complicado, né? Por isso que eu sempre digo assim, a Bíblia diz o que para nós? Fala sempre a verdade, né? O que é a verdade? Lembra quando Jesus estava frente a frente com Pilatos, quando ele estava ali para ser crucificado, porque Pilatos era o governador e ele tinha o poder de crucificar ou não, né? Ele
ele disse Jesus disse para ele, né, que ele é a verdade, né? O que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Porque a Bíblia diz, agora eu quero abrir a Bíblia um pouquinho para vocês. A Bíblia diz no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Alessandro Zanatelli compartilhou seu vídeo, tá aí o André também, outro patrocinador. Amém, gente. Obrigado, oficial viu? Do Chama no 12 aí, o André do Gesso. Obrigado, Presta gente. bem atenção, Obrigado, gente. tá? Uma pessoa que fala de Deus é o suficiente. Deus, esse negócio de Deus não vê números. Tanto é que ele trabalhou só com 12. Na verdade, com 11, porque um era o diabo, que era Judas. Sim. Né? Então, vamos lá, João capítulo 1. Ó, no princípio era aquele que é a palavra. Então, a palavra. Isso aqui é Jesus Cristo. Então é por isso que nós temos que ter cuidado como que a gente trata isso daqui. Porque Cristo é a palavra. Ele falava no Antigo Testamento, as pessoas ouviam Deus falar, os profetas, né? Por isso que ele fala aqui, que no começo era só a palavra. Os profetas ouviam e transmitiam para o povo, né? Aí ele continua dizendo, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui ele já pula lá para Gênesis. Ele estava com Deus no princípio. Quando o mundo foi criado, Jesus estava lá. A palavra estava lá, né? Então ele continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria existido. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí ele fala que as trevas não a derrotaram o quê? Quando Jesus apareceu, né? As trevas tentou de todas as maneiras impedir Jesus de ir para a cruz. Você vê como que é uma coisa, né? As pessoas falam, mas por que Jesus tinha que morrer? Por quê? Porque Jesus veio para morrer. Ele não veio para viver, ele veio para morrer. Porque se ele não morre, a sua segunda pergunta não seria respondida. Salvo do quê? Do inferno. Mas para aplacar a ira de Deus, Deus não veio morrer para que o diabo fosse pago. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, Deus me livrou do inferno, então Cristo morreu para que Deus pudesse pagar o diabo para me liberar do inferno. Não. Quem está virado com Deus, quem está irado com o ser humano é Deus. É Deus. Porque o homem virou as costas para Deus. Hoje cada um faz o que bem quer e o que bem entende, né? Então Deus é um Deus amoroso porque ele é justo. Ele não é justo porque ele é amoroso. Ele tem amor porque ele é justo. A justiça de Deus faz nascer o amor. Você está entendendo? Sim. Né? Aí respondendo a sua pergunta sobre... Aí continua, né? Sobre a sua pergunta. Sim. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio com testemunha da luz. Estava chegando ao mundo verdadeiramente a luz que ilumina todos os homens, que era Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ninguém reconheceu Jesus. Nem naquele tempo. O próprio povo judeu crucificou Jesus. Né? E até hoje, o povo judeu que não se converteu ao cristianismo, eles esperam pelo Messias. Que eles acham que o Messias não pode ser um homem. Porque eles pensam que todo homem é mau. Se todo homem é mau, como que Deus pode vir como homem? Ele se tornaria um homem mau também, né? Então eles não entenderam essa coisa, até hoje, né? O judeu não tem o Novo Testamento. O judeu só tem o Velho Testamento, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais profetas e salmos. Eles não têm o Novo Testamento. Sim. Porque eles não acreditam no Novo Testamento, né?
Agora vem a resposta da sua pergunta. Ó, primeiro, João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, esses ele deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Entendeu? Amém. Então, assim, todos os homens, todas as pessoas são filhos de Deus? Não. A resposta é essa. Não. Todas as pessoas são criaturas de Deus. São criadas por Deus. São criadas. Agora, filhos de Deus são aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus, que são batizados, que é o tal do nascer de novo. Entendeu? É nascer de novo. Não nasceu da carne e nem da vontade do homem. Porque aquele que nasce da vontade do homem, como eu e você, e todos nascemos, simplesmente vivem. Agora, quando você passa a conhecer a Deus, a estudar a palavra, a praticar os ensinos, a colocar tudo na sua vida, primeiramente Deus, mas é colocar tudo. O que é colocar tudo? É em oração de manhã, é em oração durante o dia, é em oração enquanto trabalha, é em oração antes de dormir, é em oração enquanto está dormindo. Você está entendendo? É participar das coisas de Deus. O que é participar das coisas de Deus? Igreja, encontros. Encontros. Entendeu? Isso é. Não você passar a sua vida inteira correndo só atrás dos seus propósitos, das suas coisas, e deixar Deus num cantinho de 5 segundos antes de você dormir e caindo de sono, ou antes de você levantar e nem saber o que está falando. Isso não é ser cristão. Cristão é participar das coisas de Deus. É ser transformado. É o que a Bíblia diz, que você começa a olhar e pensar o mundo com a mentalidade de Jesus Cristo. Que é o quê? Ó, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. Tipo assim, aquilo vai me dar muito dinheiro, mas Deus quer isso para mim? Isso é digno de um cristão? Eu falo que eu amo a Cristo, que eu acredito em Cristo, que eu sei que Ele passou tudo aquele perrengue por mim. Agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida? Não, isso não é ser cristão. Isso é ser criatura de Deus. Depois Deus vai te transformar num cristão. Entendeu? Através dos ensinos, através de tudo que você vai aprender com Cristo. Ah, eu preciso ir para a igreja? Não. É bom que você vá para a igreja. Porque o ir na igreja é o quê? É eu me encontrando com aquelas pessoas que são da mesma fé que eu. É que nem você tem uma turminha. Quando a gente tem uma turminha, você fala, aquela turminha eu vou por quê? Porque eles gostam do mesmo que eu. Não é? Eles gostam do mesmo que eu. Então, eu vou na igreja por quê? Porque lá tem um monte de gente que gosta do mesmo que eu. E eu vou repartir esse conhecimento. E ao mesmo tempo, eu vou ser o quê? Sustentado quando eu tiver com problema. Ou eu vou sustentar quem tem problema. Porque muitos, Claudemir, muitos vão na igreja pelo amor ou pela dor. Ou pela dor. Eu até digo para você que, olha, eu vou falar uma heresia aqui, mas vamos lá. Ninguém vai pelo amor. Você conhece alguém que foi para a igreja pelo amor? Não. Nem eu. Eu não fui. Entendeu? Eu não fui. A minha história de conversão, ela é doída. É terrível. Entendeu? Então, aí você fala, mas os filhos do pastor. Quem falou para você que filho de pastor é cristão? Ele só é filho de pastor. Se ele não se converter, ele não vai ser cristão. Ele não vai ser salvo. Ele vai para o inferno, mesmo sendo filho de pastor. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, todo ser humano precisa de conversão. Todos. Todo ser humano em cima da terra. Os que não se converter, não vai para o céu. É fácil assim. E não é falar, eu acredito em Deus. Tá, e como é que você vive sua vida? Que Deus que você acredita? Você lê a Bíblia? Não. Então, qual é o Deus que você acredita? Porque o Deus da Bíblia é o único.
né? Então, para responder para você, nem todos são filhos de Deus e nem todos vão ser salvos. Essa é a verdade que a Bíblia prega. Aí, ó, Anderson Salgadinho entrou também aí. Alessandro Zanatelli, eita glória, hein? Amém, amém, Alessandro. Amém. Alessandro é o que faz a parte dos vídeos. Eu vi lá. Puta, o cara é bom, né? O cara... Parabéns, Alessandro. Eu vou mandar você fazer um vídeo para mim. Eu tava pensando em conversar com ele para o meu ministério, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Já tá aí, Alessandro, ó. Glória. Amém. Ele é um cara muito abençoado, sabe? Amém. Então, vamos lá pra quarta pergunta. Me fala um pouco, o Claudimir, sobre Apocalipse. Apocalipse, isso é complicado, né? Mas vamos lá. Bom, para começar, que nem eu falei para você antes, né, aqui no off, esse nome Apocalipse, ele, na verdade, não é o nome do livro, né? Esse nome desse livro aí, ele foi atualizado e trouxe aqui para o Ocidente como Apocalipse, porque Apocalipse é o fim de todas as coisas, né? Sim. Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer o fim de todas as coisas, né? E esse livro se chama o Livro da Revelação, é Revelation, né? O nome exato do livro. E ele conta exatamente o fim de todas as coisas, né? Tudo isso daqui vai acabar, né? Tudo isso daqui vai acabar. E lá conta que serão feitos novos céus e novas terras, né? Isso daqui conta que até o Sol, a Lua, o universo vai se desintegrar. Essa é a verdade. Mas aí as pessoas falam muito nisso. O Apocalipse é o final, o Apocalipse é o final. E eles esquecem que se eles verem realmente, se eles lerem, estudar realmente, eles vão ver que Apocalipse, sabe o que é? Uma grande carta de amor de Deus para todos os que estão sofrendo nesse mundo. Para todos os cristãos que creem em Cristo, que são salvos em Cristo e que estão sofrendo. Porque ele diz lá, isso aqui vai acabar, gente. Calma. Calma. Tá acontecendo tanta coisa, né? Entendeu? Entendeu? Calma. Isso aqui vai acabar. E eu vou fazer novos céus e nova terra. E nós viveremos juntos eternamente. Paulo diz que os nossos sofrimentos e as nossas dores nesse mundo são cisco de poeira comparado à glória futura que vem da eternidade. Você está entendendo? Nossa. Então, todo sofrimento que você tem aqui é absolutamente nada comparado à glória que você vai ter na vida eterna. Porque você vai viver eternamente junto de Jesus, cara. Você já viu uma coisa assim, ó? A gente não para pensar. Deus estava na terra, velho. Deus estava andando com os homens na terra. O próprio cara que te fez estava andando na terra. Olha o tamanho dessa história, cara. Ele não era um homem normal. Jesus não era um homem, era Deus. Já pensou, você está andando com um cara que de repente você vê um mendigo ali, você fala, puxa, cara, aquele coitado, né, rapaz? Ele é aleijado, ele não pode. O cara que está do seu lado vai lá e fala, levanta e anda. O cara sai andando. Você tem um amigo que não enxerga. Você leva pro cara. O cara fala, você tem fé que eu posso te curar? Claro, pum. O cara começa a enxergar. Na sua frente, você vê isso. Olha o tamanho desse negócio, cara. E a gente vira as costas para Deus. A gente vai fazer o que a gente quer. A gente tá nem aí com nada. O que importa é meu bolso. O que importa é minhas coisas. É importante? Claro que é. Claro que é importante. Se você puder ter um jatinho para voar, pô, beleza, né? Se você puder ter uma bicicleta, beleza, aproveite dela. Mas nunca esqueça quem é que está deixando você ter essas coisas. Porque se você mandasse na sua vida, na hora da sua morte, você falava, não quero morrer. E não morreria. Então, o livro de Apocalipse, ele conta sim o final de todas as coisas,
Que vai acontecer coisas bem piores do que a gente imagina? Vai. Vai acontecer coisas bem piores do que a gente está vendo. E olha que a gente não vê quase nada do mal que está acontecendo no mundo. A gente não vê os grupos terroristas cortando o pescoço de cristão todo dia. Todo dia. Os caras entrando em escola, catando menininhas de até 15 anos e levando para estuprar todos os dias. Para fazer filhos. Eles usam as meninas para fazer filhos para virar terroristas. Eles fazem meninas engravidar uma vez atrás da outra. As coisas são... O que está acontecendo cara, é feio. Mas vai piorar muito. Não pense você que o mundo vai melhorar. Porque o mundo não vai melhorar. Não vai. Não vai. Ele só vai piorar. Até a hora de tudo acabar. É por isso que você tem que estar preparado. É por isso que você tem que saber o que realmente vai acontecer. Só que o livro termina com uma linda história de amor entre nós e Deus. Que quando tudo isso daqui passar, nós vamos estar na eternidade. Com Deus, cara. E eu e você e nossos irmãos aí, podemos estar todos juntos. Essa que é o barato. Esse é o barato. Nós podemos estar lá todos juntos. Aí você escolhe. Porque Deus, Ele não mete o pé na porta da sua vida e fala, vem pra mim, que senão... Não. Ele falou, minha palavra está aqui. O que você faz com ela? Né? Então Apocalipse é isso. É o livro do final de tudo, mas no final de tudo começa tudo de novo. E bem melhor. Tem outra patrocinadora também aqui online, Fabiana Batista, do Costelão do Baiano. Obrigado aí pela presença. Né? E vamos aí para a quinta pergunta. Vamos lá. Qual o seu maior desafio? Rapaz. Olha, eu vou falar a verdade para você. O meu maior desafio é ser um cristão digno. Porque, cara, por mais que a gente se mete no estudo, por mais que a gente se mete em conhecer, por mais que a gente se mete em tentar esquecer as coisas do mundo e a carnalidade, os desejos e as vontades, eles estão latentes na nossa vida, estão latentes no nosso corpo, eles pedem passagem, entendeu? Você quer... Paulo diz na Bíblia que nós devemos mortificar a nossa carne, né? Para que o Espírito tome conta. Porque mesmo apesar da nossa conversão, Deus, Ele coloca o Espírito Santo em você no dia da sua conversão. Só que Ele não tira os seus desejos. Esse é o problema. Aí fica lá dentro, ó. Entendi. O Espírito de Deus querendo te limpar. E a carne, seus desejos, suas podridão, seus vícios na cara do Espírito Santo, querendo que ele saia. Entendeu? Até tem uma frase, uma historinha, né, que é muito conhecida, acho que todo mundo conhece, que é assim, dentro do ser humano tem dois lobos. E eles estão brigando para ver quem domina você. Aquele que domina você é aquele que você alimenta mais. Se você alimentar o espírito vai ficar mais forte. Se você alimenta a carne vai te vencer. Alimentar a carne é o quê? É você deixar com que seus desejos, seus tesão, suas coisas, tome conta do seu dia a dia. Entendeu? Os desejos carnais, eu quero, eu preciso, eu... Entendeu? Entendi. Entendeu? E você pode deixar o Espírito dominar você. É você enfiar a cara na Bíblia. Entendeu? É você enfiar a cara em bons livros. Aí é os livros, ó. Entendeu? Graças a Deus. É muito livro, né? Então... Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Sim. Tá? Vamos aí para a sexta e última pergunta. Vamos lá. Qual que é o seu maior sonho, Cláudio? Cara, meu maior sonho, né, cara? Ó,
eu passei uns bocados na minha vida, sabe? E eu tomei umas decisões muito ruins na minha vida, sabe? Eu coloquei muita gente, muito moleque, para fazer besteira, para seguir o caminho que eu seguia, né? Brigaiada, algumas drogas e tal. E depois que eu me converti, vocês vão saber, tinha 2 clínicas aqui em Tupã, né? De dependente químico. Então tinha o IPT, né? Instituto Psiquiátrico Tupã, e tinha o Dom Bosco, né? E depois que eu me converti, que eu estudei, que eu me preparei, que Deus me preparou, eu passei 8 anos pregando dentro desses hospitais, para os dependentes químicos. Nossa. Porque eu coloquei na minha cabeça assim, eu falei, cara, eu coloquei tanto moleque no caminho do perrengue que eu preciso fazer alguma coisa. Agora que eu fui transformado por Jesus, eu preciso levar essa história para esse pessoal, para eles saberem que há vida além dessa diversão podre que a gente fala que é curtir a vida, né? Toda vez que eu ouço essa palavra, nego falando vou curtir a vida, sabe o que vem na mente? Aqueles vidros de conserva. Você já viu aqueles livros, né? Ali nego põe a salsicha, ovo, picles. E você viu como é que fica as coisas lá dentro em conserva? O que vai acontecendo? Ela vai se desmanchando, ela vai se tornando aquela água. Então, esse curtir a vida de bebida, de tal, é isso que acontece. Você vai se tornando a bebida, a droga. O ser humano ali vai acabando, vai se destruindo, vai se desfazendo. Entendeu? Então, o meu maior sonho era conseguir fazer com que muitas e muitas e muitas outras pessoas ouçam os meus vídeos. Entendeu? Porque eu podia estar numa igreja pregando lá para crente. Eu podia. Eu tenho curso de teologia, eu só não tenho os canudos, né? Que tem igreja que precisa. A minha igreja mesmo, ela só forma pastor com faculdade. Né? 5 anos de faculdade, mais 3 anos trabalhando em igreja pequena e depois vai colocar você numa igreja grande. Eu podia estar num monte de igreja aí. Tem um monte de igreja aí que eu podia estar dentro. Mas eu não quero pregar para crente, cara. Não quero. Eu quero pregar, eu quero levar a palavra de Deus para quem não conhece a palavra de Deus. Para aqueles que acham que conhecem. Isso que é pior. A pior coisa do ser humano é você achar, é você pensar que você sabe. É igual o viciado. É você achar que você não é viciado em cigarro. É você achar que você não é viciado em bebida. É você achar que você não é viciado em pornografia. É você achar que você tem o controle das coisas. Aí a vida vai te mostrar que você já estava viciado, ó. E nem percebeu. É igual eu, cara. Eu faço lives aqui, faço live na danceteria, faço live em... É o meu trabalho. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Eu vou lá, eu faço meu trabalho e vou embora. Exatamente. Entendeu? Eu não bebo, fumo, uso droga, não uso. Então, é como eu te falei daquela vez, né? Você falou, ó, eu estou fazendo... Foi o que eu falei para você. Você é um cristão? Você falou, eu sou. Eu falei, mas aonde você está? Você é cristão? Você está no lance fazendo o seu trabalho lá, filmando. Você é um repórter ali. Mas ali na hora, você é um cristão? Ou você está enchendo a cara de bebida, enchendo... Não, eu estou trabalhando, então você é cristão. Você tem que ser cristão, não dentro da igreja. Claro que não assim, né? Você tem que ser tão bem dentro da igreja. Mas você tem que ser cristão aqui fora. Você tem que mostrar para as pessoas a transformação que Deus faz. Porque senão eles vão olhar para você e vão falar, meu, que Deus é esse que você tem, filho? Você faz o que eu faço? Sim. Entendeu? Então o meu maior sonho era assim, cara, que Deus abrisse portas para mim levar mais o evangelho. Porque depois que fechou as clínicas, eu já tentei algumas vezes entrar nessas casas terapêuticas que fala, né? Mas mexeu com político, você sabe como é que é, né? Você vê. Você sabe como é que é. Para você ver, o dono, os 2 médicos que eram dono do IPT, pagavam para mim ir. Não pagava salário para mim, porque eu nunca quis isso e nunca quero. Mas eles pagavam condução para mim ir. Eles pagavam táxi, pagavam mototáxi,
Entendeu? Porque eles viram que esse trabalho, não vou falar esse trabalho, porque isso não é um trabalho. A palavra de Deus tem poder para salvar. Amém. Amém. O que você deixa uma mensagem para todos os patrocinadores do Chama no 12? Primeiramente que Deus abençoe vocês, tá? Ricamente, cada um na sua profissão. Eu vejo que tem uma gama, né? Um leque de empresários ali que você vê que os caras são trabalhadores, você vê que os caras são justos, você vê que os caras são lutadores. E eu queria deixar uma palavra assim para vocês. Nada do que vocês conquistarem, nada do que vocês fazerem, nada do que vocês lutarem, se for com a força do seu próprio braço, sem oração, sem dependência de Deus, não vai ter nenhum valor. Mas se for abençoado por Deus, se você clamar a Jesus, se você pedir para Ele para estar nos seus negócios em primeiro lugar, que sejam tudo o que vocês for fazer entregue a Deus, vocês podem ter certeza que cada passo que vocês derem será abençoado. Que cada venda que vocês fizerem será dobrada. Que cada palavra que vocês disserem abençoará não só as pessoas que vão no seu estabelecimento, mas vai abençoar o seu estabelecimento. Porque Deus é amor, justiça e grandeza. E qual é a palavra final que você deixa para a gente encerrar essa live aí de 6 perguntas, o Claudimir? O Claudimir, ele é patrocinador, a filha dele chama Má Designer, que faz unhas, né? Ele tá como lá, né? É um cara muito... A gente sempre ora, né? Sempre, né? A gente vem aqui. Então... Então, é que vocês... Eu queria ler um trechinho. A Fabiana falou amém. A Fabiana tá acompanhando. Ela é patrocinadora lá do Costelão do Baiano. O Alessandro Zananatelli, ele que faz todo o vídeo do arquivo confidencial. Amém, eu vi lá. Eu tenho acompanhado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu quero ler para vocês o Salmo, cara. Lê um salmo para Fabiana e pro Alessandro aí. Amém, Fabiana. Amém, Alessandro. Deus abençoe vocês. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu achei que ninguém ia ver a live, né? Porque... Não, sim. Deus é maravilhoso. Mas, amém, graças a Deus. Deus dá... A gente estamos numa fé, nos propósitos, numas orações aí. Amém, amém. Né, Claudimir? Opa, vamos sempre. Todos aqui na Terra somos iguais, né? Todos somos. Eu queria ler o Salmo 47. Deixa eu ver certinho. O meu Salmo 121 de lutas tá ali, ó. Todos os patrocinadores abençoados e prosperando. E eu, todo dia, eu vou ali. Manda aí Tá, um salmo aí pra Fabiana e pro Alessandro aí, que tal os dois. Amém. Eu quero ler aqui com vocês o Salmo 37, versículo 3 em diante, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Empresários, confie no Senhor e faça o bem. O justo, né? Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, entregue o caminho, os negócios, as empresas, os sonhos, as dificuldades, a tristeza, as dores e tudo mais que tem te incomodado. Entregue tudo ao Senhor. Amém aí. Deus, a Alessandra Zanatelli, Deus abençoe, irmão. Amém. Uma alma que for alcançada vale mais que toda a riqueza desse mundo. Em nome de Jesus. É exatamente isso daí. Exatamente. Se no dia... Eu até completo, viu, irmã? Se no dia da minha morte eu souber que, através da minha vida, uma pessoa foi salva, todos os meus
viveu 70, 60 anos, já valeu a pena. Sim. Porque é só para isso que nós viemos na Terra. É só para isso. Sim. Eu creio que vai alcançar alguém aí fora por essa linda palavra, o Alessandro Amém. Zanatelli falou. Amém, Alessandro. Deus abençoe, que assim seja, né? Que assim seja. Tá aí, ó, uma live diferente, uma live abençoada, Abençoada, temos tudo, né? temos tudo. Que você deixa uma mensagem de hoje e sempre, de sexta-feira, sábado, domingo, para esse final de semana para as pessoas? Aproveitem. Aproveitem a vida porque ela é bela. Mas nunca esqueçam de que tudo que fizermos, prestaremos contas a Deus. Seja bom ou seja mal. E aproveitem a vida. Aproveitem a vida. Aproveite as portas abertas. Aproveite tudo. Você, meu irmão, em Cristo é livre. Não se prenda a homem nenhum, a nenhum ensinamento de ser humano. A nada, a vícios, não se deixe se prender a nada. Somente a palavra. E a palavra é liberdade. Amém. Amém. Obrigado aí, Alessandra. Obrigado aí, Fabiana. Obrigado a todos aí que assistiram essa live. Eu agradeço. Tá? Claudemir aí faz parte dos patrocinadores do Chama no 12 pela filha dele. Amém. Cara muito abençoado. Né? Eu queria agradecer ao Alessandro também para me levar para a igreja. Né? Hoje aí tantas coisas transformadas, graças a Deus. Sim, sim. Deus é grande. Deus é grandioso, é imensurável o que ele faz quando o ser humano abre o coração. E deixa... Eu vou falar um negócio para você. Tem 2 pessoas assistindo aqui. Uhum. E a Fabiana, ela falou, Deus abençoe. Amém. E o Alessandro falou, Deus abençoe. Eu quero que você vira para trás e dá um livro para cada um. Um livro para cada um? Um livro para cada um que eu vou entregar pessoalmente. Vai entregar? Eu vou pegar, eu tenho... Porque se os 2 estão aqui, são 2 abençoados. 2 abençoados que ficaram até o final. Exatamente. Então, como você tem muitos livros, você me deu 3, aí a gente trocamos uma Bíblia com a outra, você lembra ou não? Lembro. Eu vou entregar pessoalmente para eles. Ó, eu tenho 3 livros aqui. Certo. Sobre oração. A realidade da oração, os fundamentos da oração e a necessidade da oração. Tá. E você entrega para eles. Eu entrego para eles. Tá aqui, ó. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para eles. Ó, então, são livros de bolso, tá, gente? De bolso. É para você colocar ali na mesinha do seu escritório ali onde você trabalha, ó. Você pode colocar e deixar ali para você ler. Ou na própria empresa, na né? própria empresa, de preferência. Né? No lugarzinho que você gosta. Isso. A nossa igreja, ela tem uma livraria muito boa, tá? E se você quiser ir lá todo domingo de manhã e domingo à noite, a livraria tá aberta lá. Tá bom? Então tá aí, ó. E eu vou levar o presente para vocês, tá? Pra Fabiana e pro Alessandro. Amém. Meu muito obrigado. Tá bom, Claudemir? Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos Tá aí, nós. abençoe todos nós aí. Vamos fazer uma oração antes pra gente finalizar, tá? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelos cuidados, Senhor. O Senhor tem tido conosco, meu Pai. Obrigado pela saúde da nossa família, obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir falar sobre a sua palavra, Senhor. Por nos permitir falar em seu nome, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, e queremos aqui pedir que o Senhor abençoe a cada empresário desse Chama no 12, meu Pai. Que seja sucesso sempre, Senhor, cada empresário, que seja sucesso sempre cada empresa, que seja sucesso, Senhor, cada investida deles, que os sonhos deles de crescimento, que os sonhos deles de alcançar coisas maiores sejam todos, Senhor, entregues no seu altar, Senhor, e que o Senhor conceda a cada um, Senhor, conforme o seu coração, Senhor, porque o Senhor é grande, Tu sabe todas as coisas, Senhor, e sabe o que cada um precisa para que eles possam cada vez mais, Senhor, se apegar em Ti, meu Pai.
Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu sei que muitas e muitas pessoas vão ser alcançadas ainda, Senhor, por esse vídeo, que ele vai ficar ali no YouTube, e muitas pessoas verão ainda, Senhor. Ele vai ficar e a sua mão vai abençoar, Senhor, que pessoas podem ser tocadas, que pessoas podem ser abençoadas. Abençoa, Senhor, a vida do Mateus, abençoe a família dele, os desejos deles, os sentimentos deles. Abençoa, Senhor, o projeto dele, Chama no 12, Senhor, que seja sucesso sempre, Senhor. E abençoe a minha vida, Senhor. Abre as portas, derrame graça, Senhor, e que nós continuemos lutando, Senhor, contra a nossa pecaminosidade, Senhor, e que nós sejamos transformados cada dia mais pelo Seu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. 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 Tá? O Alessandro falou obrigado e a Fabiana falou muito obrigado. Obrigado, vocês também. Obrigado, seja abençoado. Então tá bom. Uma bela noite a todos aí. Fica com Deus e entregarei pessoalmente. Tá bom? Um abração aí, fica com Deus. Boa noite. Boa noite.